No programa Entrevista Especial de hoje, Cristóvão do Espírito Santo. Ele que é ex-deputado e que foi cassado na época do regime militar. Esse é o assunto de hoje no programa Entrevista Especial. Cristóvão do Espírito Santo, ele que foi vereador em Goiânia e também deputado estadual por 2 mandatos. Deputado, ex-deputado, o senhor que teve todo um trabalho desenvolvido nas legislaturas, na Câmara Municipal de Goiânia e também aqui na Assembleia Legislativa. Eu gostaria de, primeiramente, agradecer aqui a sua participação nesse relato, nesse depoimento, que vai constar no livro em homenagem aos deputados estaduais goianos cassados pela ditadura militar. Muitíssimo obrigada pela sua participação aqui. Obrigado a vocês. Vamos iniciar buscando todo o processo, como é que foi, como é que tudo aconteceu, o senhor sendo um dos primeiros dos 14 deputados estaduais cassados aqui no estado de Goiás. O que aconteceu é o seguinte: eu tinha acabado de chegar do Rio, porque eu fui operado de aneurisma cerebral no Instituto de Neurologia no Rio, e tinha acabado de chegar em Goiânia. Como eu era solteiro, minha irmã levou eu para habitar a casa dela. E durante esse período eu não sabia quase nada, eu não conhecia meus irmãos, porque aneurisma cerebral a minha foi das complicadas, porque o vaso que partiu era abaixo do cérebro. Então, meu cérebro teve que ser desviado para poder chegar no vaso, para fazer a emenda. E quando me deram alta lá no Rio, foi o doutor Portugal, que era o famoso da época para esses casos. Em que ano isso aconteceu? Foi em 80. O golpe foi em 64, foi em 63. Mas foi quase junto com o golpe. Foi perto. Quando eu cheguei para a casa da minha irmã, fiquei lá uns dias, aí veio o golpe. Mas eu não sabia de nada. Porque eu estava... Não havia nenhum tipo de desconfiança sobre aquela ideia toda de chegada de um golpe militar? Não, eu não tinha conhecimento, porque minha situação era... Eu não conhecia, às vezes não conhecia meu irmão, alguns dos irmãos e tal. Mas o problema foi o seguinte: eles, na noite que Castelo Branco assumiu, eu fui dos primeiros caçados. Eu fui do AI-1. Fui dos primeiros caçados. Então, meu povo ficava ao par das coisas, meus irmãos, minhas irmãs, passando a informar, a conversar, aí na rua, ver isso, ver aquilo e tal, porque eu não sabia nada. Aí, quando eu estava lá nesse estado, apareceu um sargento do Exército com intimação para me ir depor lá no quartel do Exército. Aí minha irmã falou para ele: ó, meu senhor, vem cá. Levou no quarto. Aí só vocês trouxeram uma ambulância para levar, mas ele não sabe nada, ele não conhece nada, ele não entende nada, ele não sabe nem que houve a mudança de governo, não falou golpe militar, não sabe nem que mudou de governo, ele não sabe nada. Então, não pode o senhor querer que eu deponha. Aí as condições de saúde. E querer que ele vai lá depor. Aí o sargento foi embora. Aí no outro dia, sitiaram o quarteirão todo, de fuzil, metralhadora, jipe, blindado e tal, e pôs dois soldados na porta da casa, de fuzil, um de um lado, outro do outro, tudo, para o general entrar na casa. É o general Castro e Silva, porque muita gente confunde Castro e Silva com Costa e Silva. Costa e Silva foi o presidente. Agora o Castro e Silva é o que ficou tomando conta de todos os inquéritos, de todas as cassações, todas as perseguições aqui no Centro-Oeste.
E então ele entrou lá. Mas o sargento bateu máquina lá umas 3 horas. Mas eu não sei o que eu falei. Eu não sei o que eu O falei. senhor não tem essa lembrança? Não tenho, pois eu não sabia nada. Eu estava operado, tudo cortado, tudo engessado. Olha, dentro daqui, aqui, olha como é mais fundo. Então, a situação minha era, eu não entendia nada, sabia nada. Aí ele entrou lá com o sargento e eles bateram 3 horas de máquina lá, de datilografia. Nesse tempo não tinham a tecnologia nova de hoje, né? Com os computadores, gravações. Então bateu máquina 3 horas. Aí foram embora. Eu também perguntei para minha irmã, nada, não sabia nada. Aí com o tempo eu fui melhorando, tomando remédio. Porque na ida para o Rio, Samir Elô e Orlando Arruda, que eram 2 médicos especializados nesse assunto, que eram recém-formados, foi comigo para o Rio, junto com o deputado federal Rezende Monteiro, lá para o Instituto de Neurologia, onde o famoso doutor Portugal me operou. Mas ele exigiu de todos que era da caravana que me levou assinar autorização, porque o caso era muito sério. Aí eu fiquei sem saber nada. Aí quando eu comecei a melhorar, eu comecei a sair na rua e tal, andando, cuidado, não, eu vou perto, tal coisa. Aí topava com algum amigo, passava por ele, eu não conhecia. Aí eles falavam para mim, aí agora você não é candidato, não precisa de voto, não liga para a gente. Não liga para a gente e tal, etc. Aí meu povo me pôs para andar com um dos irmãos ou com um dos sobrinhos. Para ajudar também? Para me ajudar, eu não podia desmaiar na rua, né? E para falar para o povo que achava que eu estava com orgulho, que eu estava desprezando. Isso já era quando? Não, depois de tanto tempo? Não, isso ali já foi ali pelo ano 65, por aí. Aí que eu comecei, aí que me falaram que eu tinha sido cassado, perdi o mandato, etc, tal coisa. Aí que o senhor teve essa consciência de que havia sido cassado? Foi nessa época? Nessa época, é. E foram me explicar o que era cassação e tal, coisa nova, né? Para mim, que estava doente. Na época o senhor estava no PTB? Não, eu sempre fui do PTB. PTB de João Goulart, Getúlio Vargas. Quando eu entrei para o PTB, tinha Fernando Ferrari, Brizola. Era da linha de Getúlio Vargas. Além de o senhor ter os direitos políticos suspensos por 10 anos, o que me foi passado, o senhor sofreu algum tipo de violação de direitos? Uma coisa que aconteceu comigo, eu era funcionário público estadual efetivo. Então, não podia me desonerar, mesmo com essa ditadura rústica, não podíamos. Então, me colocaram em disponibilidade proporcional. Então, eu fiquei ganhando coisinha, porque era proporcional. Eu tinha aproximadamente uns 10 anos, 15 anos de função pública. Aí foi proporcional ao tempo. Ao tempo. Então, fiquei ganhando quase nada, sem nada, lá morando na casa da irmã, aquela coisa e tal. De vez em quando, alguns deputados da época, uns eram médicos, às vezes levavam os remédios meus, que era caríssimo, amostra grátis para mim. E ia meio escondido para não ver entrar. Não ver entrar lá na casa, né? Ficar com aquela coisa, com um caçado. Isso é um absurdo, né? Para eles. De alguma forma, é um constrangimento que você passava. Né? Então, a gente passou por isso aí e tal.
E lá na minha casa, eles conseguiram colocar uma empregada doméstica. E aí eu tinha um irmão muito inteligente, tal, gostava desse negócio de investigação, coisa e tal. Aí ele foi, um dia que ela saiu de casa, ele foi seguindo-a. E ela sentou na Praça Cecílio, lá junto com o militar, e ficou conversando lá e contando as histórias, certamente da nossa casa. O que ocorria dentro da casa do senhor? O que ocorria dentro da minha casa. Então, no outro dia, aí meu irmão foi lá, contou tudo, no outro dia foi dispensada. Foi dispensada. E era sempre assim, quer dizer, era uma perseguição. Estava sendo sempre observado? Então. Sempre observado, vigiado. Vigiado. Nossa, mãe. E como é que o senhor descreve, de uma forma geral, politicamente, né? Como é que foi o golpe militar? Como é que o senhor poderia descrever aí o golpe militar em Goiás, toda essa situação que o senhor viu na época? Não, porque aqui em Goiás, só depois que eu voltei a mim, que eu fui tomar conhecimento. Foi a queda de Mauro Borges, depois cassação de Iris Rezende e de outros, e de vários colegas e tal, do Zé Porfírio, que foi eleito pelo nosso partido, PTB. Tal. Mas depois de muito tempo, eu não tive ao par do impacto dos momentos, né? Então, foi depois de 1 ano, 2 anos que eu fui me enquadrando. Mas tinha que andar com muito cuidado, porque senão era perigoso. E eu acho, no meu entender, que ele diz que Deus escreve certo por linhas tortas. Se eu não tivesse doente naquela situação, eu hoje não estava aqui. Porque se eu fui dos primeiros caçados pelo AI-1. Era o terror do Brasil. Então, eu não ia me deixar viver. Se morreu vários. Inclusive, morreu um amigo meu, que eu tinha muita ligação com ele trabalhava muito na minha campanha, chamava James Allen Luz. Ele desapareceu. Pessoas muito próximas ao senhor. Muito ligado a mim. E, então, a gente ficava numa situação de medo, sim. Era um clima de medo? Um clima de medo. Às vezes eu entrava às vezes ia tomar uma cerveja num bar, etc. Tal. Tinha caboclo ali manjando tudo. Tinha um ali. Às vezes não era fardado, mas estava ali, fiscalizando. Seu Cristóvão, eu vou interromper o senhor um minutinho para a gente vai para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho contando um pouco mais o que o senhor viu na época do regime militar. O programa Entrevista vai para o intervalo. Em instantes a gente volta. A violência contra a mulher traz marcas nada animadoras. O vermelho da vergonha, o roxo da dor, o preto do luto. Mas o Sevan acredita que o futuro de toda mulher pode ser melhor, porque a consciência de todo homem sempre pode mudar. Aproveite o Dia Internacional da Mulher para dar fim ao silêncio e ao sofrimento. 3213-2233. Maria! Não começa, Heitor. Para. Você me mata de raiva, Maria! Pelo amor de Deus, os vizinhos... Cala a boca, piranha! Tá preocupada? Para, Heitor, não faz isso de novo. Pelo amor de Deus, para, pai, para! Maria! O estrago que a violência doméstica causa vai muito além das marcas que ela deixa. Todo mundo ouve quem manda aqui! Ajude o Sevan a continuar salvando vidas. Você sabe o que faz o Tribunal de Contas da União?
Ele é um órgão de fiscalização a serviço da sociedade para avaliar se o dinheiro público federal está sendo bem utilizado. Só em 2009, o trabalho do tribunal economizou mais de 22 bilhões de reais para os cofres públicos. Mas o TCU quer melhorar a sua atuação e garantir mais benefícios para o cidadão. Por isso, está revendo o seu planejamento estratégico e quer ouvir a sua opinião. Participe! Acesse www.tcu.gov.br. De volta com o programa Entrevista Especial, que hoje tem no estúdio Cristóvão do Espírito Santo. Ele que é ex-deputado e fez parte, na época, em 1964, estava aqui na Assembleia Legislativa enquanto deputado estadual e foi cassado na época do regime militar. Senhor Cristóvão, nós já falamos a respeito de todo o processo até chegar ao golpe, que o senhor, da forma como o senhor viu o clima que estava na época. E como é que o senhor vê hoje essa memória, essa busca pela memória feita pela Comissão Nacional da Verdade? Qual que é a importância que o senhor vê da promoção, da apuração desses fatos da época, feita pela comissão? Eu acho importantíssimo que realmente precisa apurar e podemos ver nos outros países que foi ditadura militar, quase toda a América do Sul, eles prenderam até os presidentes, vingaram duramente desses que buscaram justiça. Que fizeram muita injustiça. Então, eu acho que essa comissão está muito bem encaminhada, pelo menos para as mães, os pais, os parentes saberem aonde está o seu filho, aonde ele foi enterrado, aonde ele foi jogado, como que eles fizeram com ele. Né? Então, essa comissão é importantíssima. Precisa ela buscar procurar a verdade, apurar o que ocorreu realmente. Justamente. Inclusive, no adágio popular, ninguém acredita que João Goulart e Juscelino morreu normalmente, no linguajar popular do povo. Não estou dizendo estou dizendo o que eu tenho ouvido várias pessoas dizer isso. Então, precisa esclarecer todos os pontos desse problema do golpe 64, que durou 20 anos. E fizeram coisas absurdas. Falam até que eles jogou muita gente de avião na Amazônia. Quer dizer... São várias histórias por isso, necessitando esclarecimento, né, seu Cristóvão? Então, a criminalidade desses que compôs o golpe militar e os asseclas que fazia tudo que eles mandavam, precisa você dar um jeito de descobrir quem como é que foi, né? E com relação aos anistiados, o senhor acredita que a lei da anistia beneficiou alguns torturadores? O senhor acredita? Não, como é que o senhor vê isso? Aliás, eu acho que a Constituição, a Constituinte, votou mal. Que ela não podia, ela podia dar anistia para quem sofreu, não para quem bateu. Então, eu acho injusto esse artigo da Constituição, que deu anistia também para eles que maltrataram os brasileiros. Então, eu não sou de acordo. E em todo esse processo da Comissão Nacional da Verdade, que o senhor deve estar acompanhando também, nos trabalhos, qual a avaliação que o senhor faz desses trabalhos até agora, que o senhor tem visto falar a respeito da Comissão Nacional da Verdade? Não, aliás, eu não vi ainda nenhum erro deles. Eu acho que eles estão caminhando certissimamente, caminhando corretamente
todo levantamento de dados. Para descobrir a verdade. Tem feito vários depoimentos, eles têm feito vários depoimentos, buscado mesmo levantar a verdade. Justamente. Inclusive, teve aquele oficial que faleceu depois, que foi lá e falou que ele praticou, que ele fez, aconteceu. Sim. Não foi? Ele deu o depoimento, Pois é. sim. E nesse contexto todo, como é que o senhor vê o legislativo, em todo esse contexto, a importância do legislativo, a independência, a autonomia do legislativo, que o senhor fez, participou aí tanto na Câmara Municipal quanto aqui na Assembleia Legislativa. Como é que o senhor vê aí a importância do legislativo em todo esse contexto, o papel do legislativo no regime democrático? Eu acho que uma péssima democracia é hotel 5 estrelas comparando com a melhor ditadura. Eu acho que a democracia real tem que ter os 3 poderes: executivo, legislativo e judiciário. Eu acho que é o regime que serve para toda uma nação, para todo o povo. Nós estamos vendo aí em vários países, como a Síria e outros lugares, como que está acontecendo a ditadura. O tanto de pessoas que estão sendo sacrificadas. Violação dos direitos humanos. Violação dos direitos humanos. Então, eu acho que a democracia é o regime certo para uma nação. E essa convivência e essa lutar do legislativo com os demais poderes, como é que o senhor vê essa convivência aqui em Goiás, no Brasil? Não, eu acho que a convivência, e assim, com algumas exceções, mas muito poucas, às vezes de uma assembleia num estado, com o governador, mas isso é normal dentro da democracia e dentro do poder legislativo. O governador manda uma mensagem. É claro que o poder legislativo tem direito de modificá-la, de apresentar seus projetos, suas emendas, né? Mas eu vejo no Brasil que está perfeitamente correndo bem os 3 poderes, tanto o legislativo como o judiciário, como o executivo. A relação anda boa de convivência, o senhor acredita, na sua opinião? Justamente. Ainda verificando um pouco, voltando um pouco a respeito de como foi a época do regime militar, a sua vida pessoal, que o senhor falou um pouco, que era muito vigiado, só voltando um pouco, resgatando um pouco mais a respeito disso, impactou muito na sua vida pessoal essa questão da cassação e também todo sendo vigiado em casa, como o senhor mesmo relatou? Não, inclusive, na época, nesses 20 anos, o cassado, ninguém tinha coragem de dar um emprego para eles, ninguém tinha coragem de ficar amigo dele, de passear com ele, de ir nas festas com ele. Então, ele era, assim, espécie de um doente que podia pegar a doença. E apareceu os famosos dedos duros. Eles, às vezes, tinham um inimigo que era uma pessoa ótima, tudo, mas era inimigo dele. Ele ia lá falar para ele: ó, fulano de tal, é perigoso, é um comunista perigoso, etc. Utilizavam muito. Aí, por isso é o que nós passamos a chamar de dedo duro. Aí o regime não queria saber se ele era ou não era, mas é que o que dedurou era ligado a eles, vivia com eles, e fazia tudo por eles, e dedurava a gente. Então ele ia lá, pegava um inocente. Quantos inocentes aconteceu que foram presos, foram judiados, massacrados? Por quê? Algum inimigo que dedurou eles. E a maioria das vezes pessoas próximas, como o senhor disse. Justamente.
Sr. Cristóvão, nosso programa já está chegando ao fim. Eu gostaria das suas considerações finais. Que outro aspecto que o senhor gostaria de destacar aqui com relação ao regime militar que o senhor lembra e também a opinião do senhor? Como é que o senhor vê hoje a democracia com o legislativo, autonomia e em todo esse processo que o senhor já viveu anteriormente? Já vivi. Até os dias de hoje, como é que o senhor vê esse crescimento do legislativo? Não, e acontece que depois da ditadura veio ainda, até que a democracia enquadrasse no Brasil, levou um certo tempo. Como o senhor bem disse, né? 20 anos de ditadura Pois militar. Até que a democracia foi enquadrando um pouco, tanto que a campanha direta já, mas acabou o Congresso elegendo o presidente e o vice-presidente, que foi o Tancredo Neves e o Zé Sarney. Quer dizer, não foi com as urnas, porque precisava dar jeito de fazer a democracia rápida, com defeitos ou sem defeitos. Então foi feito assim. Mas o Tancredo Neves faleceu, o Sarney assumiu a presidência e tal, certo? E começou a democracia no país. Aí os jornais, as rádios, já podia falar contra ou a favor dos poderes, já podia expressar opinião. Dar as suas opiniões, tudo isso. Então ficou. E dentro desse tempo, cada vez mais a democracia vai aperfeiçoando. Agora, tem, por exemplo, um problema sério. A Constituição permitiu a todas as classes fazer protestos. Mas é que muitos que não são daquela classe infiltram e faz a baderna. Né? Assalta a loja, quebra isso, quebra aquilo, faz aquilo, e cria grupos. Ele não pode. Então, o Brasil hoje virou assim, um país assim, cheio de protestos, porque é protesto de sul a norte e de norte a sul. Né? Então, mas o protesto pacífico é muito bom, muito certo, deve fazer. Quando é um direito do cidadão. É o direito do cidadão, e a Constituição deu esse direito a ele. Agora não pode. É tumultuar, é modificar, é transpor a Constituição. Só uma última pergunta até. Como é que o senhor vê o legislativo hoje? Normal. Tem a Assembleia, os municípios têm as câmaras, né? Nós temos o Congresso Nacional. E eu vejo que é uma perfeição o regime democrático. E o legislativo não pode ter democracia sem o legislativo. Não existe. Representante do povo. É porque ele representa o povo. Quem representa o povo realmente é o legislativo. É ele que tem mais contato com a massa, com o povo. Então, devemos prestigiar o legislativo. Pode ter pessoa que acha que tal deputado, tal senador, tal vereador não é bom, mas isso não tem importância. Todos não são perfeitos, mas o que está ficando perfeito é a democracia. E o legislativo é que está colaborando para isso. Muitíssimo obrigada aqui pela sua participação, Sr. Cristóvão do Espírito Santo. Foi um prazer entrevistá-lo hoje. E eu agradeço a vocês essa gentileza, que pela primeira vez, depois da minha cassação, que eu estou falando, assim, para o público. E o espaço está aberto para uma próxima entrevista, Sr. Então, Cristóvão. uma grande vantagem. Muitíssimo obrigada mais uma vez. O programa Entrevista Especial termina aqui. Até o próximo programa.